Ora bem, estamos de volta. Boa noite a você que é telespectador assíduo do Zuela Meu Povo, aqui na sua TV Girassol. Voltamos para mais um programa, para mais informações, para mais reflexões e contamos consigo aí do outro lado. E logo na abertura deste programa vamos às datas que marcaram o mundo num dia como hoje. Gulanos de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, boa noite. Hoje é quinta-feira. O calendário gregoriano marca o seu 191º dia. Faltam agora 174 dias para terminar o ano de 2025. E hoje é o Dia Mundial da Lei. Celebrado anualmente a 19 de julho, o Dia Mundial da Lei promove a importância do Estado de Direito e a consciencialização sobre a necessidade de sistemas jurídicos justos e equitativos. Nesta data, refletimos sobre como as leis moldam as sociedades, garantem direitos e responsabilidades, bem como protegem a justiça e a liberdade. Num mundo cada vez mais complexo e interconectado, respeitar o Estado de Direito assegura a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável. As leis são regras obrigatórias estabelecidas pelo poder legislativo de um país que regulam o comportamento dos cidadãos e das instituições dentro deste território. Elas são criadas para garantir direitos e deveres em uma comunidade, permitindo ou proibindo ações dos indivíduos a fim de promover uma convivência harmoniosa. Como foi então criado o Dia Mundial da Lei? A Associação Americana de Advogados instituiu o Dia Mundial da Lei em 1958. Neste cenário, a iniciativa surgiu num período de grandes mudanças e turbulências globais, quando líderes reconheceram o fortalecimento do Estado de Direito como essencial para promover a paz e a estabilidade mundial. Com isso, idealizaram uma data anual para lembrar a importância de defender a legalidade e os princípios democráticos. Em 1961, advogados e organizações realizaram a primeira celebração do Dia Mundial da Lei, com o objetivo de educar o público sobre o papel crítico do sistema jurídico numa sociedade democrática. De efemérides não é tudo. Por cá é o Dia da Marinha de Guerra Angolana, um dos ramos das Forças Armadas Angolanas. A Marinha de Guerra Angolana era inicialmente designada por Marinha de Guerra Nacional. Foi criada a 10 de julho de 1976, após o término do primeiro curso de especialistas navais ministrados por instrutores cubanos na Base Naval de Luanda. Tem como missão principal garantir a defesa das águas territoriais do país. A comemoração do Dia da Marinha de Guerra Angolana é um momento de reconhecimento da importância da Marinha na defesa da soberania nacional e na manutenção da segurança marítima. O dia 10 de julho não apenas celebra a criação da Marinha de Guerra Angolana, mas também relembra a história de bravura e determinação dos angolanos na luta pela libertação nacional. A data serve como um lembrete da importância da Marinha na proteção das fronteiras marítimas e na garantia da segurança do país. De efemérides por hoje é tudo. Nós voltaremos amanhã com outras que fazem o calendário gregoriano. Zuela, capitão. Bora, vamos continuar sim a zuelar a Hilton Fernandes com as efemérides que marcaram o dia 10 de julho. Hoje, que é, como já aqui fizemos menção, 10 de julho, e o programa Zuela Meu Povo entra no ar com um propósito especial: celebrar o Dia Mundial da Lei, num país onde tanta gente ainda luta para ser ouvida, onde o silêncio da injustiça muitas vezes grita mais alto do que a esperança. Hoje queremos lembrar algo essencial. A justiça começa quando o povo sabe dos seus direitos, porque só conhece a liberdade quem entende o valor da lei. A lei não é coisa só dos tribunais. Ela está na sua casa, quando você registra o seu filho ao nascer. Está no seu bolso, quando você recebe um salário justo. Está na tua voz, quando tens coragem de dizer isto não está certo. Hoje, vamos juntos descomplicar esse mundo chamado justiça. Vamos ouvir especialistas, vamos ouvir o povo, vamos contar histórias que provam que o conhecimento da lei é a maior arma do cidadão. Porque justiça não se pede, justiça não se exige com consciência.
E o primeiro passo para lidar com o sistema é entendê-lo. Então, prepara o teu coração, abre os ouvidos e junta-te a nós nesta Zuela especial. Porque quando o povo conhece os seus direitos, ninguém o cala. Fiquem ligados ao Zuela, meu povo. Ora bem, estamos de volta. Quarta edição da semana do Zuela, meu povo. Numa semana em que estamos numa posição diferente na plataforma Zap, agora na posição 7. Nós continuamos a levar até si o Zuela, meu povo. E hoje, como fizemos menção no nosso texto de reflexão, vamos fazer aqui uma abordagem, digamos que extensiva à lei. Por que da existência de leis? Como é que elas surgem? Para que servem as leis? Segundo especialistas, as leis servem para organizar a vida em sociedade, para impor limites, para apresentar os direitos e os deveres de cada um dentro da sociedade. Mas será que é só isso? O que é que os angolanos sabem sobre as leis? Como é que nós estamos quanto a questões de leis? Sabemos que é uma responsabilidade dos parlamentares, dos deputados, se preferir, aprovar leis. Esta é a tarefa fundamental de um deputado. Então nós vamos refletir profundamente sobre isso na edição de hoje do Zuela. A nossa equipa de reportagem saiu às ruas para ouvir a população, especialmente jovens, e saber deles o que conhecem sobre as leis em vigor em Angola. Será que conhecem os seus direitos? Que leis gostariam de ver revistas em Angola? Quando falamos de lei, revistas é no caso de melhorar, já que quando se faz uma revisão é porque entende-se que alguma coisa já não se adapta à realidade. Então nós vamos querer ouvir o que dizem os cidadãos sobre esta questão das leis em vigor em Angola. Acompanhe agora conosco. Para a execução da lei existem vários princípios, como primeiramente tem a parte iniciativa, que a iniciativa está capacitada pela Assembleia Nacional e Presidente da República. Feito isso, vai para a parte da discussão, que é feita em dois sentidos. Os responsáveis que falam sobre a economia, tipo os contabilistas, os próprios economistas. Feito isso, então, vai para a parte da aprovação e a votação. Feito isso, depois vai para a promulgação. Promulgação que é capacitada pelo Presidente da República. Feito a parte da promulgação, vai para o Diário da República, que é a publicação no mesmo. E para esse todo o processo é chamado de vacatio lei. Quando falamos sobre a lei, é toda norma, todo requisito, princípios e preceitos que vão regular uma sociedade em si, ou qualquer instituição. Eu não sou muito perito em lei, né? Mas sinto que, de certa forma, algumas leis, muitas das vezes a serem aprovadas ou já aprovadas, eu não sei se do ponto de vista prático, nós como cidadãos normais conseguimos sentir o impacto direito da mesma. Então, como não sou alguém perito, eu diria que eu gostaria de sentir que essas leis refletissem em ganhos na vida da população, do cidadão comum, assim como eu. Na minha ótica de enxergar, se há uma lei que deve ser melhorada e bem primada, devia ser a lei que consiste em salvaguardar o bem mais precioso que a vida, não é? A lei, não é? Que está relacionada com a preservação e a conservação do direito à vida humana. Eu gostaria de escolher para a lei da humanização. Eu acho que essa lei é muito importante, porque a lei da humanização tem a ver com se colocar no lugar do outro, sentir o que a outra pessoa sente. Se colocar em prática essa lei da humanização, muita coisa pode melhorar, muita coisa pode mudar, porque nós vamos querer ver que a outra pessoa também sinta-se confortável, também tenha os mesmos direitos que nós, porque ele também é humano, assim como nós. Sim, em relação ao ambiente, principalmente, nós ainda não temos uma educação ambiental como tal, e se as leis fossem um bocadinho mais rigorosas, talvez nós não tivéssemos tantos espaços poluídos, talvez nós tivéssemos mais ambientes verdes, porque nós, por exemplo, não temos penalidades para os cidadãos que poluem, para os cidadãos que
jogam lixo em lugares impróprios. Então, se houvesse mais rigor nesse sentido, seria uma mais-valia para nós. Nós precisamos saber que, como humanos, nós temos nossos direitos e também temos nossas obrigações. E como jovem, é importante, sim, conhecermos os nossos deveres, nossos direitos, para nós conseguirmos viver em sociedade em si. Porque se existir qualquer situação, não vamos conseguir saber, isso está dentro dos nossos deveres, também está dentro das nossas obrigações. Então, ter esse conhecimento vai nos ajudar a lidar com qualquer situação, vai nos ajudar a estar dentro do assunto e também a conseguirmos nos defender caso exista alguma injustiça contra nós, porque conhecemos nossos deveres. Uma vez que somos a força nutriz do país, não é? É extremamente importante ter o conhecimento da Constituição ou das leis que regem o nosso país. Porque são através dessas leis, não é, que saberemos quando é que os nossos direitos estão sendo violados e também nos manter um posicionamento propício numa sociedade. Exatamente, jovens. Lei é importante saber porque nós somos jovens e Angola precisa de jovens que precisam saber os seus direitos e seus deveres para evitar chamar de chefe ao polícia, evitar ter atitudes que nem parece uma estudante porque não conhece o que realmente lhe defende aquilo que é os seus direitos. Então, jovens, por favor, vamos conhecer os nossos direitos e deveres. Aí estão alguns jovens angolanos a falarem um pouco sobre a questão que tem que ver com a lei ou com as leis em vigor no país. E a jovem que falou logo na abertura da matéria deu mesmo a entender que está por dentro do assunto. Falou dos passos todos que devem ser seguidos para a aprovação de uma lei. E há também esta questão de a quem recai esta responsabilidade. Quem recai a responsabilidade da aprovação de leis, de decretos e por aí fora. O que ela disse é, cabe ao Presidente da República promulgar as leis aprovadas pela Assembleia Nacional, para depois então a divulgação em Diário da República. Ou seja, as leis só entram em vigor, só começam a funcionar depois da promulgação do Presidente da República e da sua publicação em Diário da República. Antes, os parlamentares discutem nos vários momentos. Claro, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, também pode apresentar uma proposta de lei. E é bom termos esse conhecimento. Começa como proposta. Elabora-se um grupo bem organizado, também membros da sociedade, de forma organizada, podem também sugerir, apresentar uma proposta ao Parlamento, que tem depois a missão de estudar este documento e de, em sede de debates, primeiro na generalidade é quando é aprovada, digamos, na sala do plenário, aquela sala grande onde ficam, em princípio, deviam estar todos os deputados nas plenárias, às vezes não estão porque não é possível, muitas vezes também por questões de saúde. Depois dali, a lei vai para a especialidade, uma discussão mais pormenorizada, para corrigir aqui, melhorar ali, e retirar isto, colocar aquilo. Só depois, então, esta lei volta ao plenário para aprovação na globalidade, ou de forma final, se preferir. Depois dali, vai para o Presidente da República para a promulgação e depois, então, a divulgação em Diário da República. Ora bem, nesta primeira parte nós ouvimos jovens, estudantes e não só, a falarem um pouco sobre o que dominam sobre as leis. Há questões que se levantam. Como fazer as leis? Qual é a visão destes profissionais? Como é que a sociologia pode contribuir para a elaboração de uma lei? A psicologia, a economia e outras áreas do saber. Porque não são só os juristas que devem elaborar as leis. É verdade, eles têm as técnicas todas jurídicas, mas as leis vão funcionar numa sociedade. E na sociedade não existem só juristas. Então, a visão deve ser ampla. Todos devem contribuir. Por isso mesmo, nós conversamos também com um sociólogo que vai nos falar um pouco sobre a visão que tem desta questão de leis. O sociólogo é o João Sassando, que nos ajuda a entender o porquê de muitos cidadãos ainda estarem distantes do conhecimento jurídico e do impacto de uma lei para a vida em sociedade. Acompanhe. A partir do momento que a humanidade começou a compreender
que era preciso organizar as sociedades em que os mais fortes, ao invés de dominar, deviam proteger os mais fracos e, portanto, nós começamos a evoluir para sistemas muito mais justos. Mas é preciso chamar a atenção também que o conhecimento destes princípios, normas e valores que orientam a vida em sociedade, eles devem ser aprendidos primeiro na família. Ora, estes princípios, normas e valores, eles dizem respeito a direitos, deveres e obrigações. É preciso que as famílias comecem a estruturar-se de maneira a passarem estes conhecimentos para os seus filhos, para os membros desta instituição. Muito do descumprimento das leis que nós verificamos na sociedade é devido à falência da autoridade dentro da família. Portanto, se eu não respeito o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos mais velhos, não há esta cultura da autoridade dentro da família, absolutamente que este indivíduo também não vai respeitar a autoridade, não vai cumprir a lei na sociedade. Portanto, trabalhar em conjunto, ensinar, como diz a palavra cristã, o menino no caminho que deve andar, para que, quando adulto, não se desvie do caminho da lei. Aí está o João Sassando, sociólogo, a falar um pouco da importância das leis para a vida em sociedade. E este conhecimento ou este aprendizado deve começar mesmo no seio familiar. A criança deve começar logo a dar os primeiros passos, digo, quando começar a perceber um pouco da vida, já também a ser orientada a algumas questões que têm a ver com a vida em sociedade, com as leis. Quando ela perceber quais são os direitos que ela tem, mas também os deveres que tem dentro de casa. Não é só direito, não é só, olha, papá compra leite, papá... Não, também precisa ajudar em casa. Por exemplo, ajudar a lavar a louça, arrumar as suas coisas, começar já a organizar o seu próprio quarto. Tudo isso faz parte dos direitos e deveres de qualquer cidadão dentro de uma sociedade, dentro de um lar, dentro do seio familiar. Daí que, ou no caso no seio familiar, assim é que está correto e não dentro. Daí que é importante as crianças serem já educadas neste sentido. Estamos hoje a fazer uma abordagem sobre as leis, porque hoje é o Dia Mundial da Lei. Daqui a pouco vamos olhar para a questão de porquê da existência das leis numa visão jurídica. E como é que estamos também em Angola quanto às leis que temos hoje em vigor. Há uma questão que muitas vezes se levanta, que é a questão da justiça ou não de determinada lei, de determinado, por exemplo, imposto. Falamos do IVA, vou recordar aqui o IVA. Surge através da aprovação de uma lei, é um imposto. E a discussão que se fez na altura era que era um imposto injusto, ia retirar mais do bolso do cidadão, mas chegou-se à conclusão que era também importante, que era fundamental. Mas às vezes, por que às vezes a discussão é feita? Porque o cidadão não é informado no momento em que devia ser informado. O cidadão não é orientado quando devia ser orientado sobre a importância disso ou daquilo. Há muita... E quando se fala a questão, por exemplo, das subvenções, dos subsídios, viveu-se durante muito tempo com isso. Então agora, chegar a um cidadão do Quenguela, de um bairro qualquer, olha, você a partir de agora tem de pagar a água, tem de pagar a energia, tem de pagar para a recolha do lixo, porque vai contribuir para o saneamento básico da tua zona. Tudo isso existe por conta de aprovações de leis. Mas como o cidadão não sabe, não foi orientado de forma profunda sobre a importância de tudo isso, o cidadão entende sempre que o legislador foi mau. Então, aqui também este apelo que fazemos ao legislador para que, de forma antecipada, comunique com o cidadão, explique ao cidadão o porquê desta lei, qual a importância desta lei e que vantagens, atenção, que vantagens ele, enquanto cidadão deste país, vai retirar da implementação de determinada lei.
Tempo para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Ora bem, de volta para a segunda parte do Zuela, meu povo, o programa que lhe faz companhia de segunda a sexta-feira, aqui na sua TV Girassol. Ontem já falava com os telespectadores, me desculpava pela qualidade maior de estar aqui diariamente para informá-lo e mantê-lo entretido. Ora, nós começamos este programa a falar sobre leis. Hoje, recordo, é o Dia Mundial da Lei. Leis que servem para orientar a vida em sociedade. Não existe sociedade alguma sem leis. Aliás, a primeira sociedade é a familiar. Lá dentro mesmo existem regras. Há até realidades de famílias que o pai tem como que uma norma de convivência em casa. Há uma norma de convivência em casa. Olha, o filho mais velho vem depois de mim e da mamã. A ausência do pai e da mamã, o mais velho orienta. Ai daquele que não obedecer. Olha, diariamente, hoje vai fazer isso a fulana, amanhã a cicrana, depois o beltrano e assim sucessivamente. Ou seja, são normas, são regras que são criadas para a vida familiar, para aquele meio todo, para que cada um saiba quais as suas responsabilidades. Então daí a importância das leis. Nós vamos agora ouvir o que nos falou também sobre esta questão de leis o jurista, também advogado Nilton Capalo, que nos ajuda primeiro a compreender todo este cenário sobre leis, porque é que surgiram, quando surgiram, e depois faz também uma análise daquilo que é o nosso cenário legal, aquilo que são as leis que nós temos hoje no país. São justas ou não? Têm em conta o cidadão ou não? Vamos ouvir o que nos disse o doutor Nilton Capalo, que é jurista. Relativamente à lei, nós podemos dizer que, na verdade, a lei é um diploma escrito que, na verdade, é definido ou ditado por uma autoridade pública que visa predeterminar os fins específicos que visam ser alcançados. Relativamente às leis que são incorporadas por um conjunto de normas devidamente sistematizadas, as leis, em muitas ocasiões, elas recebem N significados, desde preceitos, diplomas, conforme fazia referência. Encontramos também como a questão de ser tido como um comando, porque, na verdade, as leis, elas visam definir qual é a conduta ou o padrão que os seus destinatários, com especial atenção, os cidadãos ou membros de uma certa sociedade, vão, no entanto, prosseguir. As leis, elas são concebidas para impor determinados limites daquelas que vêm a ser as ações praticadas por determinadas pessoas. Claro que a lei, para ser concebida, ela deve partir de uma iniciativa legislativa, de um órgão ou autoridade devidamente competente. Na nossa realidade angolana, o artigo 167, 168 e seguintes da nossa Constituição, esta, no entanto, define que a iniciativa legislativa pode ser, de facto, tida através do Presidente da República, os deputados ou os grupos parlamentares. Para que se conceba uma lei, antes mesmo de ser designado como lei, este recebe a denominação de diploma. E esse diploma, conforme a referência feita, como diploma, este vai passar por um crivo da iniciativa, onde vai se apresentar uma proposta ou vai se apresentar um projeto de lei. Se for, no entanto, uma proposta, ela é apresentada pelo Presidente da República. E se for um projeto, esta é apresentada por um grupo
de parlamentares ou deputados. Claro que com a iniciativa legislativa, esta vai ser apresentada junto da Assembleia, onde, melhor dito, o diploma vai previamente ser discutido. Após a discussão, e é preciso que também compreendamos que nesse período da discussão, muitas vezes também é apresentado ao público para que possam, de alguma forma, apresentar as suas sugestões e melhorias por conta deste diploma, que, a posterior ser, no entanto, discutido, passa por um processo de aprovação. Esta aprovação vai, no entanto, se verificar inicialmente na generalidade e, a posterior, na especialidade. Só depois da aprovação na generalidade e na especialidade é que o diploma é apresentado ao Presidente da República para realizar o ato de promulgação, ou seja, confirmação de que o ato legislativo, que teve início com uma proposta ou precisamente um projeto de lei, está em conformidade para que o mesmo possa ser publicado em Diário da República. O artigo 124 da nossa Constituição estabelece que o Presidente da República poderá publicar, não diríamos, mas promulgar o diploma no prazo não superior a 30 dias, os diplomas que lhe tenham sido remetidos para a sua promulgação. A posterior à promulgação e a respectiva publicação em Diário da República, a lei deve aguardar o período que nós chamamos de vacatio legis. O período de vacatio legis é o período que se dá entre o descanso e a entrada em vigor do diploma, ou nesse caso, da lei já, que vai assumir a forma própria. A posterior, a questão mesmo de ser entrada em vigor, o que vai acontecer é que antes da entrada em vigor, o período de descanso comumente que se verifica em Angola é de 90 dias. Nesse período de 90 dias, é para que se dá a conhecer aos destinatários, isto é, reitero, os membros da sociedade, para que tenham conhecimento que num período não superior a 90 dias vai estar em vigor um diploma que precisa ser respeitado. Muito obrigado, Nilton Capalo, jurista, docente universitário e também advogado. Nilton Capalo mandou-nos esse vídeo em instantes mesmo para poder também nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esta questão da lei. Agradecemos uma vez mais ao Dr. Nilton, tal como fazemos também com o Dr. João Sassando e todos os outros que participaram deste assunto que tem que ver com a lei hoje no Dia Mundial da Lei. Mas o Dr. Nilton reiterava aquilo que falámos, de todos os processos, não é, para a aprovação e a entrada em vigor de uma lei e também da questão da comunicação, da informação que deve ser passada ao destinatário, ou seja, aquelas pessoas que vão diariamente lidar com este assunto, que vivem nesta sociedade. Por exemplo, Lei Geral do Trabalho, a quem interessa? Aos trabalhadores. Então, durante o processo todo de discussão, ou até mesmo antes do processo de discussão, o cidadão precisa ser informado que está a ser estudada uma nova lei, ou uma nova proposta de lei, que depois passa a ser um diploma que vai ao Parlamento para ser discutido e aprovado, aí sim transformado em lei. Há este processo todo. Às vezes o cidadão não tem qualquer informação sobre determinado assunto e quando assusta, bum, tem lei nova. Claro, aqui a culpa deve ser dividida. A comunicação precisa estar mais próxima do cidadão. Responsabilidade de quem? Daqueles que têm a missão de aprovar as leis, de elaborar as leis, de discuti-las. Mas há também uma parte que é do cidadão. Um cidadão normal, um cidadão comprometido com o país, com o trabalho, deve se informar também. Não pode esperar que tudo chegue de bandeja. Ou seja, não reclamar só do não, olha, o Parlamento não informou, o ministro não fez, o governo não informou, não disse nada. Não, você também, cidadão, tem como chegar até a informação. Tem a televisão, tem a rádio, hoje tem a internet. Você, se for agora ao Google e colocar Lei Geral do Trabalho, vai aparecer todo o diploma, todo o documento.
porquê, quando foi aprovada, os deveres de cada um, como é que deve ser tida ou dada esta relação entre empregador e trabalhador, empregador e empregado. Que vantagens esta lei traz para você enquanto trabalhador? Isso não é o deputado que vai bater à tua porta. Olha, toma. Não, você também pode fazer o trabalho de casa, fazer essa pesquisa, acompanhar. Você pode chegar até a Assembleia Nacional enquanto cidadão bem identificado e dizer, olha, eu também gostava de acompanhar um debate dos parlamentares, dos deputados. É permitido. Você pode chegar à Assembleia Nacional e solicitar que te permitam chegar até a biblioteca, por exemplo, a uma sala com informações, para ter acesso a um documento. Pode ir à imprensa nacional comprar a lei, aqui as diversas leis. Ou então o Diário da República, onde vem divulgada a informação sobre a aprovação de uma nova lei, de um determinado documento, de um decreto qualquer. Então há várias formas de você, enquanto cidadão, também estar informado e poder então viver em sociedade da melhor maneira possível. Faça a sua parte, dê o seu contributo, porque todos somos poucos para desenvolver este país que se chama Angola e que é de todos nós. Seguimos, vamos agora a uma informação que dá-nos conta de uma denúncia pública. Como é normal, diariamente recebemos várias denúncias, algumas com textos, outras só com áudios, mas há outras também que nos enviam vídeos no nosso número do WhatsApp, que daqui a pouco já lhe dou para você poder fazer também a sua denúncia, apresentar diariamente. Então dizia, vamos a uma denúncia que chegou até a nossa redação. Antes de mais, deixa-me saudá-lo. Vamos ver esta denúncia que trazemos e eu já falo mais sobre ela. Amigo Salu, boa tarde. Esta é a Rua da Funda. Antigamente, município de Viana, agora de Mulevos. Nós estamos na CAOP A e nesse momento esta vala aqui não existia. A primeira administração, que é de Viana, disseram que iria resolver isto aqui, mas passaram anos até agora nenhuma solução. Como vejo, a vala abre-se cada dia que passa. Nesse momento, o período que as chuvas pararam, era momento que a administração poderia fazer alguma coisa, mas nesse momento não tem solução. Então esperamos que a nova administração, que é a dos Mulevos, por favor, viessem ver esta vala e tomassem alguma medida para que a vala não se expanda mais ainda. Por favor, nós moradores desse bairro pedimos encarecidamente que haja uma intervenção neste momento. É um choro, é um socorro que nós estamos a pedir. Pedimos à antiga administração de Viana e agora a administração do Mulhem, por favor. Pedimos encarecidamente mesmo socorro. Eu vou mostrar mais uma parte desta mesma vala conforme está a progredir. Por favor, pedimos encarecidamente ajuda. Como vem, cada dia que passa o buraco aumenta e aumenta mais. Como vem, é um perigo para a população. Então, encarecidamente pedimos muito. A população toda está aqui insatisfeita com esse progresso desta vala, dessa ravina. Por favor. Muito obrigado, senhor Salu. Assim, o que é que as autoridades estão à espera? O que é que falta para a resolução deste problema? O que é que falta para que as autoridades possam resolver este problema? Precisam ser registradas mortes? Em tempo de chuva, afogamentos? Porque com certeza quando estamos em tempo chuvoso isso fica uma lagoa, né? Fica aí um rio propício para as crianças brincarem. O que é que se passa afinal? O cidadão precisa pedir todos os dias para resolver os problemas sociais?
todos os dias o cidadão precisa chorar. Ah, não, bebê que não chora não mama, né? Então precisa chorar. Brincadeira. O cidadão disse, já choramos a antiga, ou seja, na altura quando esta zona da CAOP-B, de acordo com a descrição que foi feita pelo nosso telespectador, por este telespectador que faz a denúncia, na altura, quando esta zona pertencia ao município de Viana, esta reclamação já tinha sido feita. Os cidadãos pediram, fartaram-se de pedir à administração municipal de Viana que, segundo este cidadão que falou conosco, não foram atendidos. Apesar dos vários molenvos de baixo e de cima, e ficou um único molenvo, né? Agora é município. Administrador dos molenvos. Eu sei que a equipa dos molenvos está sempre a acompanhar o Zuela e a TV Girassol, estão a acompanhar-nos a esta altura, com certeza, e nós vamos entrar em contacto com eles também. Resolvam o problema do cidadão. Atendam a esta preocupação. A administração não tem dinheiro. Também é verdade, sabemos que não está fácil. Mas os empresários, as organizações empresariais, aí nos molembos existem. Cadê a responsabilidade social? Imagina se unir 10, 15, 20 empresários, cada um der um bocadinho. Não servirá para resolver, pelo menos de forma parcial, este problema? É que se assim não acontecer, se este problema não for resolvido o quanto antes, a situação poderá ser mais agravada ainda. O problema poderá ser maior. Daqui a pouco, o tempo de frio chamado cacimbo acaba, voltamos ao tempo chuvoso e as coisas vão piorar. Porque nós vimos aí residências... João, por favor, dê-nos o vídeo para vermos uma vez mais e ajudar-nos aqui também a explicar ao nosso telespectador. Dê-nos o vídeo, por favor, para podermos perceber bem a gravidade desta situação. Já temos o vídeo disponível? Ainda não? Estamos a ver então o vídeo. Vê, casas ao redor, casas aqui. E se esta situação não for resolvida com alguma urgência, a situação poderá ser mais agravada. Daqui a pouco, vemos aqui à minha direita, no caso, à esquerda do telespectador, com certeza, uma residência, parece-me ser um quintal. Se este problema não for resolvido quanto antes, depois poderemos ver essas casas a desabarem. Vê? Já não falta muito, estamos a ver aí quintais que até já desabaram mesmo, pelo menos de forma parcial. E para as crianças, ambiente bom para a brincadeira. Para os mais pequenos, uma festa. Mas a festa por quê? Porque para elas é normal. Elas não têm noção do perigo que é esta ravina. Elas não têm noção do perigo que é ter esta ravina aí próximo de casa. Aí tem lixo, já se transformou numa lixeira também. Mas o estranho é que são os próprios moradores que reclamam, que clamam, que choram, que estão preocupados com a ravina, mas que fazem dela a lixeira também. Ou seja, eles apresentam um problema, esquecem de falar do outro, que são eles próprios quem criam. Eu digo sempre, a culpa deve ser dividida em casos desta natureza. Se por um lado a administração local, o Estado, que no caso a administração é a extensão do Estado aos bairros, aos municípios, deve fazer alguma coisa, deve correr para resolver o problema do cidadão, porque o cidadão também não espera. As necessidades não esperam, não é? Por outro lado, o próprio cidadão precisa saber qual é a sua responsabilidade. Então, como é que um cidadão faz da sua porta, do canto da sua parede lixeira? Como é que ele transforma o canto da sua parede, aí logo a entrada do seu portão, o espaço numa lixeira? Assim também tem de ser o administrador
a bater a sua porta e dizer, olha, não podes fazer isso, está errado, estás a procurar doença, estás a contribuir para que não tenhamos um saneamento básico de qualidade aqui na nossa zona. Precisa ser a administração a passar esta informação ao cidadão. O cidadão não sabe qual é a sua responsabilidade no bairro. Mas a administração, atenção, não estamos aqui a retirar as suas responsabilidades. Deve chegar com urgência. Reitero, o administrador dos Molenvos, toda a sua equipa. Temos informações que o Gabinete de Comunicação dos Molenvos acompanha-nos sempre. Aliás, já ajudaram-nos também a esclarecer algumas questões, porque na altura viram algumas matérias, algumas preocupações, ligaram para nós, para poder também ajudar a esclarecer, para levar também bens de primeira necessidade a muitas famílias necessitadas naquela localidade. Mas não podem surgir só, não podem aparecer só para este momento bom. Deve também aparecer para resolver este problema do cidadão. As ravinas constituem uma das grandes preocupações dos cidadãos angolanos nos últimos tempos. Eu sei que há, não sei se continua, se existe ainda, uma brigada qualquer que funcionava nas administrações que era para combater as ravinas. Penso ser brigada de combate às ravinas nas administrações municipais, primeiro nos governos provinciais e depois estendia-se até às administrações municipais. Será que o município dos Molenvos não tem? Não, primeiro, será que o município de Viana não tem? Porque os cidadãos dizem que o problema não é novo. O problema não é novo. João, vamos só dar a ver por mais um minuto esta realidade, ouvir uma vez mais o clamor deste morador e já voltamos para outras notas. Só mais um minutinho deste assunto para que o cidadão possa ter noção da gravidade desta situação que estamos aqui a falar. O município de Viana, agora de Molenvos, nós estamos na CAOP A e nesse momento esta vala aqui não existia. A primeira administração, que é de Viana, disseram que iria resolver isto aqui, mas passaram anos até agora nenhuma solução. Como vejo, a vala abre-se cada dia que passa. Nesse momento, o período que as chuvas pararam, era o momento que a administração poderia fazer alguma coisa, mas nesse momento não tem solução. Então esperamos que a nova administração, que é a dos Molenvos, por favor, viessem ver esta vala e tomassem alguma medida para que a vala não se expanda mais ainda. Por favor, nós moradores desse bairro pedimos encarecidamente que haja uma intervenção neste momento. É um choro, é um socorro que nós estamos a pedir. Pedimos à antiga administração de Viana e agora a administração do Molenvos, por favor, pedimos encarecidamente mesmo socorro. Eu vou mostrar mais uma parte desta mesma vala conforme está a progredir. Por favor, pedimos encarecidamente ajuda. Como vem, cada dia que passa o buraco aumenta e aumenta mais. Como vem, é um perigo para a população. Então, encarecidamente pedimos muito. A população toda está aqui insatisfeita com esse progresso desta vala, dessa ravina. Por favor. Muito obrigado, senhor Salud. Nós nos juntamos também a este grito de socorro desta população dos Molenvos e esperamos que o recado chegue à administração municipal dos Molenvos, de Viana e também ao governo provincial de Luanda, que com certeza poderão resolver este problema num piscar de olhos. Vou conversar agora com a minha colega Iracelma Arnaldo. Iracelma, antes mesmo dos destaques, deixa-me dizer que se calhar ontem cometemos o erro de ter dito que iríamos apoiar o Real Madrid, não é? Viste a minha equipa a perder como perdeu.
Iracelma. Olha, ontem foi um dia de choros na minha casa, porque o meu filho é um adepto ferrenho. Tem juízo, ele tem juízo, pelo menos. Do Real Madrid, dos merengues, que ontem dançaram merengue. Que não é da Nani. Exatamente, o PSG deu uma aula ao Real Madrid, que infelizmente não teve uma boa época futebolística, não época 2024-2025. E hoje, no Mundial ontem, no caso, o Mundial de clubes, tiveram uma goleada do PSG, que junta-se ao Chelsea agora na final do Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos. Não, mas foi uma vitória mais do que merecida do PSG, porque foi realmente a melhor equipa em campo, com os erros também que a defesa do Real Madrid cometeu, não tinha como. Quando assim acontece, é uma vitória justa. Eles praticamente ofereceram os 2 primeiros golos, né? E quando assim o PSG esteve bem, aproveitou as oportunidades e bateu Bingo. a melhor equipa do mundo. Atenção, carimbar a melhor o passe equipa do para mundo. a final. Não sei se o Real Madrid é de facto a melhor equipa do mundo, não Pode é? Como pesquisar, eu já fiz referência. vá pesquisar, isso é indiscutível. Mas Claramente, vamos lá, tem mais Iracelma. títulos já nesta competição, não é? No Mundial de Clubes. Mas infelizmente desta vez o PSG levou a melhor. Não, foi a melhor equipa e merece ganhar este campeonato até. Brutal. Eu agora brutal. sou do PSG, só para a final. Iracelma, vamos então. O que é que está a ser preparado para os nossos telespectadores mais logo às 19h45? Olha, capitão, uma vez mais, boa noite. Boa noite também aos telespectadores do Zuela Meu Povo. Para o Girassol Jornal, que começa pontualmente às 19h45, vamos destacar cerca de 28 pessoas perderam a vida, vítimas de acidentes de viação na província da Huila, isto no mês de junho. O governo prevê criar 500 mil empregos até 2027. Esta é uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027, apresentado hoje aqui em Luanda. E cerca de 30 empresas nacionais estão certificadas para a produção de materiais de construção fora de portas. Perto de 500 mil pessoas foram deslocadas entre abril e maio deste ano do campo de refugiados de Zanza, no Sudão. E no desporto, Angola subiu mais 2 posições no ranking da FIFA. Estas e outras já vão dominar o jornal, o Girassol Jornal, que começa, tal como eu já fiz referência, às 19h45 aqui na Rede Girassol. Mortes na Huila, Iracelma? Quantas mortes? Foram 28 mortes nas só em estradas da junho. província da Huila, só em junho. Atenção. Eu pergunto porque na segunda-feira, por exemplo, também de forma, digamos que apurada, falavas com o representante da Aviação e Trânsito, Direção de Aviação e Segurança Rodoviária, sobre esta questão. Sobre esta questão, mas foram os dados, exatamente, as estatísticas continuam a preocupar as autoridades, tal como fez referência mesmo o subinspetor Pascoal, quando apresentava os dados do último fim de semana. Só naquele fim de semana, no caso, o último fim de semana, 30 pessoas perderam a vida nas estradas do nosso país. E atenção, deste número, 23 foram por atropelamentos. Ou seja, os atropelamentos continuam a liderar as estatísticas das mortes nas estradas do país aqui, das mortes nas estradas no país. Assim é que está correto. Minha amiga, muito obrigado. A continuação de preparação de um ótimo jornal e amanhã voltamos a falar aqui. Naturalmente, capitão. Boa noite e até amanhã. Boa noite. A Iracelma Arnaldo com os destaques do Girassol Jornal vai para o ar às 19h45. Atenção a esta preocupação que tem que ver com os acidentes de viação, os atropelamentos. Muita gente a perder a vida nas estradas do país. No último fim de semana, a contabilizar de sexta, sábado e domingo, foram 30 pessoas que perderam a vida nas nossas estradas, a maior parte delas por atropelamento. Aqui também é uma preocupação que se levanta, a questão das estradas que muitas delas não têm iluminação. Isto contribui de que maneira para os atropelamentos? Por outro lado, os peões que insistem em abandonar as passadeiras e principalmente as pedonais para insistir mesmo em atravessar em locais impróprios, locais proibidos. Por quê? São questões que fazemos e que não somos nós, infelizmente, que temos a resposta. Temos a resposta para convidá-lo a fazer conosco mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco.
Muito bem, de volta para a terceira e última parte do Zuela, meu povo, edição de quinta-feira, num dia em que falamos amplamente sobre a questão das leis, mas também apresentamos aqui uma denúncia pública sobre o surgimento ou a ampliação de uma ravina na zona dos Molenvos, ravina que cresce diariamente, que está a preocupar os moradores daquela zona. Agora queremos falar da atividade do SIC, o Serviço de Investigação Criminal. Está sempre nas notícias e tem, porquê? Porque há sempre também aqueles cidadãos que optam por não agir da melhor maneira possível e querem sempre infringir as leis. A norma normal, permita-me aqui, a norma de convivência. E por isso é que o SIC e a polícia tem de entrar em ação. Por que eu falo isso? Porque há uma cidadã brasileira, atenção, e isso acontece com muita frequência, uma cidadã brasileira que foi apanhada a transportar 73 cápsulas de droga. O que chama-nos a atenção é onde ela trazia esta droga. Esta droga estava dissimulada no estômago desta cidadã, pior ainda, no órgão genital. Esta do estômago já não é nova. Tem muitas histórias sobre isso e acompanhamos várias vezes cidadãos oriundos do Brasil, fundamentalmente do aeroporto de Guarulhos, dos mais conhecidos, em São Paulo, e que usam o nosso aeroporto, na altura, no caso ainda o 4 de fevereiro, eles pensam, né, que devem usar assim como trânsito para outros destinos da África. Em alguns casos, a África do Sul, com alguma frequência. São dados do SIC. Esta informação é do SIC. E esta cidadã trazia 73 cápsulas de cocaína, quiçá outros tipos de droga, no estômago e no seu próprio órgão genital. Como é que pôde? Que exercício é que esta senhora fez para aguentar esta viagem? Ailton, podes nos ajudar a responder a esta pergunta? Acompanhe conosco. O Serviço de Investigação Criminal
fez um rastreio à sua mercadoria, no caso as bagagens de mão, não se verificou nada e na abordagem determinou-se que, e em ser também do body scanner, que transportava droga dissimulada no estômago. Ali mesmo, em ser do nosso piquete, a cidadã expeliu uma droga, uma cápsula, que é a maior de todas, tamanho oval, fita colada com a chamada fita adesiva, tanto que estava escondida no órgão genital, nas partes íntimas. Na sequência, continuou a expelir um conjunto de cápsulas e da abordagem interativa preliminar realizada, acabou confessando que já havia excretado um conjunto de cápsulas na aeronave e também por via, digamos assim, oral, também expeliu outras no balde de lixo da aeronave. Tudo isto contado moveu imediatamente a que o nosso órgão despletasse ações imediatas para reaver esta droga que tinha ficado no interior da aeronave. Mediante contactos feitos com as entidades competentes e a detentora da aeronave, no caso a Companhia de Bandeira, foi-nos permitido introduzir na aeronave algumas forças que recolheram dentro da aeronave, isto no balde de lixo da aeronave, 27 cápsulas que já haviam sido excretadas ou expelidas pela O cidadão de nacionalidade brasileira trazia 1 quilo e mais de 100 gramas. Foi presente ao Ministério Público e ao juiz de garantias enquanto aguarda pelo julgamento. Lelo, Tondozuela. Então, viu? Eu falava, normalmente é utilizado o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil, que tem estes voos diretos para Angola, por via da TAG, depois então para chegar aqui a Luanda e, em alguns casos, esta droga não fica por Luanda e vai para a África do Sul e países vizinhos. Esta história não é nova, o SIC frequentemente fala deste modus operandi destas pessoas que optam por esta prática. João, a Olga, a produtora Olga, estava aqui a perguntar como é que conseguem, como é que fazem tudo isso? E estava aqui a dizer, o que é que achas de levarmos ela até a senhora para lhe explicar como é que funciona, João? Como é que funciona todo este processo? Porque parece que ela ficou curiosa. Quer fazer parte do negócio, Olga? Quer entrar no business? A Olga está interessada. É brincadeira. Atenção, telespectadores, estamos a brincar. Ninguém compactua aqui com este ato, com atos desta natureza que deixam mal o nome do nosso país, das nossas instituições. Ainda bem que o SIC, por via da sua delegação que funciona no aeroporto, com a AGT e muito mais, agiram rapidamente e impediram que esta droga fosse distribuída para depois então causar muitos problemas em muitas famílias, porque nós sabemos que o consumo de droga e fundamentalmente a cocaína acarreta consigo depois várias consequências, vários problemas de saúde e nós não queremos que os nossos jovens estejam envolvidos nesta situação. Por isso mesmo, aplaudimos o SIC por esta atitude proativa e por agir de forma rápida e poder então levar a senhora até as barras do tribunal. Ela viu, como doméstica, a massa não está a servir. Combo, nada. Foi entrar no negócio. Foi aliciada, olha, foi aliciada por alguém, por um inteligente qualquer, 73 cápsulas de cocaína e tentou entrar em Angola com esta droga. Muito bem, é com esta triste notícia que nós colocamos um ponto final à edição de quinta-feira do seu e nosso Zuela Meu Povo. Boa noite, compromisso marcado para amanhã, a partir das 18 horas. Estamos juntos.